Na porção dessa semana, a gente recebe um mandamento chamado de Bikurim. E o ritual envolvido nesse mandamento tem muito a nos ensinar sobre como viver a vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Eu recentemente comecei a ler um livro muito interessante do Flávio Schicovati, talvez vocês já ouviram falar. O último livro dele chama Para Ser Feliz no Amor. E ele traz uma noção sobre os relacionamentos humanos que eu acho que a gente pode extrapolar para outras áreas e que tem muito a ver com a porção dessa semana. Basicamente, o Flávio Schicovati diz que a gente entra no amor com algumas expectativas, com algumas esperanças que não são realistas. A gente espera que o amor vá fazer uma série de coisas na nossa vida, nos transformar, que a pessoa com quem a gente vai se encontrar seja a nossa metade, que nos preencha, né? E quando chega a realidade, quando cai a ficha, digamos assim, a gente vê que o amor não é tudo isso que a gente esperava. Ele tem muitas coisas boas, mas ele não pode suprir tudo aquilo que a gente esperava. A rigor, a gente costuma fazer isso muito em vários aspectos da nossa vida. A gente costuma pôr algumas expectativas de vida, alguns planos de vida que, por um lado, são saudáveis, porque a gente é um indivíduo feito de desejos, a gente tem que desejar crescer e tem que desejar ser alguém na vida, mas por outro lado, se esses objetivos não são realistas, a gente pode quebrar a cara. E isso pode trazer sentimentos mais negativos do que positivos. Pode deixar a gente, por exemplo, deprimido, a gente com sensação de fracasso, de insucesso, né? Então, eu até junto com isso eu estava pesquisando um pouco, vi uma pesquisa muito interessante, peguei os dados para mencionar para vocês, que diz o seguinte: fizeram uma pesquisa com jovens universitários, né? E perguntaram algumas coisas sobre o futuro para eles, né? 80% dos jovens saíam da faculdade achando que iam ter um salário com bom pagamento, né? Depende do que a pessoa entendia por bom pagamento, até os 25 anos de idade. Outra pergunta que fizeram para eles, né? 26%, ou seja, um quarto das pessoas achava que em breve seriam famosos, que ao sair da faculdade e entrar na área de trabalho eles iam ser famosos. A gente sabe que provavelmente nenhum dos dois números aí vai se realizar, né? Dificilmente 80% das pessoas vão estar ganhando bem aos 25 anos e dificilmente 25% das pessoas vai ser famosa em pouco tempo. Tem umas que nunca vão ser famosas a vida toda. Mas de onde vem isso, né? De onde vem esse desejo? Eu acho que a gente vive aí numa sociedade, né, moderna que nos incentiva a isso. E como eu disse, por um lado é muito bom, mas tem aí um aspecto muito negativo, né? A gente está rodeado de estrelas, de astros, atletas, gente famosa, políticos, tal. Então a gente começa a mirar, né, como objetivos. Até aí muito bem, mas eu acho que é necessário que a gente saiba que isso pode não acontecer. Saber que essa é uma expectativa que talvez não se realize e estar preparado para isso, né? Essa é uma opção. Ou a segunda opção é sequer almejar isso. Essa eu não acho muito interessante do ponto de vista da Kabbalah, porque, como eu disse, nós somos feitos de desejo. Eu acho que a gente tem que sonhar alto mesmo. Eu não acho que tem nada errado a gente sonhar em ser famoso, a gente ganhar bem, a gente ser uma estrela de Hollywood. Se você tem esse sonho, sonhe. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado para se isso não acontecer, porque é uma realidade, né? E para que, se isso não acontecer, isso não estrague a minha vida, não ponha a minha vida para baixo. Pois bem, o que isso tem a ver com a porção dessa semana? A porção dessa semana diz que o povo hebreu tinha que fazer uma coisa que era o seguinte: quando as primeiras frutas nasciam, né, as primícias, a pessoa tinha que marcar quais eram as suas frutas, ou separar essas frutas, e levar depois para o templo em Jerusalém. Quando chegava no templo em Jerusalém, havia um ritual, né? Ele passava essas frutas para o sacerdote, ele recitava uma fórmula, e uma parte dessa fórmula eu queria analisar com vocês. A fórmula está em 26:11, e a fórmula diz o seguinte: você deve se regozijar em todo o bem que o Eterno teu Deus te deu, e sobre a tua casa, e sobre você, e o levita, né? E aí ele continua. Então, aqui tem um mandamento sobre as primícias, mas eu acho que passa algo despercebido e muito sutil. Existe um mandamento da gente se alegrar com o que a gente tem.
né? Vamos voltar no versículo para você ver. Você deve se regozijar em todo o bem que o Eterno te deu, certo? E pela sua casa e pelo que você já tem. Então, a gente às vezes está muito focado em desejar planos grandiosos para o futuro e esquece de agradecer pelo que a gente já tem, né? Às vezes é interessante a gente olhar para o passado e ver como a gente progrediu, como a gente veio de um estado às vezes inferior. A maioria das pessoas vem de um estado, por exemplo, mais pobre e enriquece, ou de menos alegria e se torna mais alegre, mas a gente esquece de olhar isso, né? A gente está sempre focado no futuro, em planos maiores, e se frustra quando isso não acontece. Então eu acho que a lição dessa semana pode ser resumida aqui, né? A mitzvah de Bikurim, cabalisticamente, está nos mostrando duas coisas, que a felicidade ela tem duas partes, vamos dizer assim. Uma parte da felicidade envolve realmente a conquista de planos futuros, fazer planos futuros e fazer com que eles se concretizem. Isso nos traz uma felicidade. Mas uma parte da felicidade também é com as conquistas já alcançadas, com aquilo que a gente já conseguiu. Olhando para o passado, a gente fala, olha, isso aqui eu já alcancei, isso aqui eu já obtive. Uma boa semana a todos. Shavuot Tov.